Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e o nosso segundo bloco para a gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, né, dia 8 de fevereiro de 2024. Falar do Baianão 2024, pois é, ontem tivemos a sequência aí da rodada 6, né? Tivemos o Atlético de Alagoinhas perdendo em casa para a equipe do Juazeirense por 3-2. A Jacobina recebeu Vitória e não saíram, né? De 0-0. Vitória perdeu um pênalti no final do confronto. O Bahia recebeu o Itabuna. O Bahia atropelou o Itabuna, rapaz. 5-0 para o tricolor baiano. Próxima rodada aí do Baianão tem o Itabuna recebendo a equipe do Barcelona de Ilhéus às 19 horas da próxima quarta-feira. No mesmo dia, a Bahia de Feira joga contra o Atlético de Alagoinhas. Teremos também no sábado, né? No sábado, dia 17, teremos da outra semana, né? Juazeirense, que recebe o Jacobina. Teremos ainda o Jacuipense contra o Jequié. O Vitória, que vai fazer o primeiro clássico aí da temporada, né? O Bavi vai acontecer aí nessa sétima rodada, será no próximo domingo. Passando esse, no outro domingo teremos Bavi pelo Baianão. Situação do Campeonato Baiano: o Bahia lidera com 13 pontos, a Juazeirense chegou a 11 pontos e é a segunda colocada, o Vitória chegou a 10 pontos, é o terceiro colocado, com 10 também o Barcelona de Ilhéus. O Jequié está na quinta colocação com 10, Jacobina tem 8 na sexta posição, em sétimo Jacuipense com 6, em oitavo Itabuna com 6 pontos também. O Bahia de Feira é o nono colocado na zona de rebaixamento, com 5 pontos, e o Atlético de Alagoinhas tem 4 pontos, segura a lanterna. Os dois estariam caindo para a segunda divisão do Baianão nesse momento. Campeonato Gaúcho 2024, tivemos o Grêmio 2-0 para cima do Novo Hamburgo na noite de terça-feira, né? Ontem, mais conhecido como quarta-feira, o São Luís empatou com o Brasil de Pelotas em 2-2. Juventude 3-1 para cima do Avenida. Ipiranga e São José empataram em 1-1. Tivemos o Santa Cruz perdendo para o Internacional por 2-0. E nesta quinta-feira, ainda para fechar aí essa sexta rodada, teremos a equipe do Guarani de Bagé contra o Caxias às 19 horas. O Grêmio lidera com 15 pontos, o Internacional chegou a 13 pontos, segue na segunda colocação, em terceiro Juventude com 12, em quarto Brasil de Pelotas com 9, em quinto Novo Hamburgo com 8, em sexto São Luís com 7 e em sétimo São José com 7 pontos também. Na oitava colocação Ipiranga com 6 pontos. Esses 8 times estariam classificados aí para a próxima fase da competição. A Avenida com 4 pontos e o Santa Cruz com 2 pontos estariam caindo para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Amanhã a gente passa os demais jogos aí do Gaúchão para você. Campeonato Mineiro 2024, quarta rodada do Mineirão, né, rapaz? Do Campeonato Mineiro. O América 2-0 para cima do Uberlândia. Tivemos também a equipe do Democrata de Governador Valadares empatando em 2-2 com a Tombense. Hoje, mais conhecida como quinta-feira, teremos os demais jogos. Pouso Alegre contra a equipe do Itabirito. E também o Vila Nova joga contra o Ipatinga nesta quinta-feira. Também nesta quinta-feira o encontro de Atlético, né? O Atlético Clube vai jogar contra o Atlético, vai receber o Atlético Mineiro. A bola rola às 9 horas da noite. E amanhã, na sexta-feira, teremos fechamento aí dessa quarta rodada com o Cruzeiro recebendo a equipe do Patrocinense às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde. Claro que amanhã a gente traz aí as demais informações do Campeonato Mineiro. No Campeonato Paulista, tivemos o Botafogo de Ribeirão Preto perdendo em casa para a Ponte Preta por 3-0. No Clássico Paulista, deu Santos 1-0 para cima do Corinthians, aumentando ainda mais a crise no Timão, que já está encaminhado aí o novo treinador, né? Mas o Corinthians, em 6 jogos no Campeonato Paulista, perdeu 5. É brincadeira não, né, rapaz? Novo Horizontino, que havia derrotado o Corinthians por 3-1, perdeu em casa para o Bragantino por 2-0. O São Bernardo venceu a Portuguesa por 1-0. O São Paulo recebeu o Água Santa, poupou alguns dos seus titulares e venceu por 3-0. Hoje, mais conhecido como quinta-feira, teremos a sequência aí dessa sexta rodada.
o Mirassol recebe o Santo André. O Palmeiras terá o Ituano às 9 horas da noite na Arena Barueri. O jogo não será no Allianz Parque. No Brinco de Ouro da Princesa também, um pouco mais tarde, né, 9h30 da noite, teremos o Guarani contra a Inter de Limeira, fechando assim a 6ª rodada do Paulistão. Amanhã a gente traz classificação e próximos jogos também do Paulistão. No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Cariocão, melhor campeonato do mundo, né, rapaz? Segundo o Tite, 7ª rodada em movimento. Bangu empatou com Volta Redonda em 1-1. O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, meus amigos que gostam, assim como a minha pessoa gosta muito de futebol, e clássicos a gente gosta de acompanhar muito, né? Que jogo feio, meu Deus do céu, que jogo horrível do Flamengo com o Botafogo. Nossa senhora, o Flamengo é um time que tem mais qualidade, tem mais jogadores de qualidade, etc e tal. A gente espera um pouco mais. Botafogo, a gente espera também que volte aquele Botafogo lá do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, ou pelo menos perto disso. Estreia de Luiz Henrique, né? Mas, meu amigo, não foi não. O Botafogo teve, pra falar a verdade, o Botafogo teve uma chance clara mesmo de gol, uma chance só. Né? Com o Tiquinho Soares, que o goleiro Rossi do Flamengo defendeu, e foi só isso. E o Flamengo teve uma chance, que foi o gol. No final do jogo, uma falha do Gatito Fernandes, sai mal do gol para socar e acaba errando o soco. E aí, o Léo Pereira, que tá de bem com a vida, o Léo Pereira tá numa fase. Eita, Léo Pereira, apaixonado. Jogou demais contra o Vasco, jogou demais ontem também e foi premiado com um gol no final da partida. Grande Léo Pereira. Flamengo 1-0. Flamengo que tem um jogo a menos. A gente vai falar de classificação do Carioca já, mas hoje segue a rodada. O Nova Iguaçu terá o Madureira como adversário às 3h45 da tarde. Também hoje teremos a equipe do Fluminense, que vai receber às 9h30 da noite a equipe do Sampaio Correia. O Vasco também joga hoje, né? Às 9h15 contra a equipe do Audax. É os jogos de hoje. Amanhã, sexta-feira, para fechar aí essa 7ª rodada, teremos o Boa Vista contra a equipe da Portuguesa da ilha, né? A Luzinha da Portuguesa, lá em Bacaxá, amanhã às 7h15 da noite. Esse confronto aí, fechando a 7ª rodada. Final de semana vai ter só jogos, vai ter só o jogo do Flamengo, né? Para completar aí os 7 jogos, o Flamengo tem um jogo a menos. No sábado vai cumprir esse jogo aí para, né? Vai cumprir esse jogo aí para todo mundo ficar com o número de jogos iguais, né? Todo mundo ficar com o número de jogos iguais. O Fluminense lidera com 14 pontos. O Flamengo assumiu a 2ª colocação com 12. O Botafogo caiu para a 3ª colocação com 11. O Nova Iguaçu tem 11 pontos também. Mas o Botafogo pode sair nessa rodada da zona de classificação, né? Pode sair. Se o Madureira ganhar, Madureira Madureira e Nova Iguaçu se enfrentam. Tem o Vasco ainda. Se o Madureira ou o Nova Iguaçu venceu esse confronto aí, né? Um dos dois ultrapassa o Botafogo. Um empate, né? Já ultrapassa o Botafogo. O empate aí já ultrapassa o Botafogo. Se houver um vencedor, o Vasco também joga. Se o Vasco ganhar, é outro que ultrapassa o Botafogo na tabela de classificação. Ele pode sair. Então o Flamengo é o 2º com 12, o Botafogo é o 3º com 11, o Nova Iguaçu é o 4º com 11 pontos também. Em 5º, Madureira com 10, em 6º, Boa Vista com 10 pontos também. Em 7º, Vasco com 9 pontos. Em 8º, Portuguesa com 9. Em 9º, Volta Redonda com 8. O Bangu é o 10º com 5 pontos. Em 11º, o Sampaio Correia com 1 ponto. O Audax, que é o adversário do Vasco, é o 12º colocado com nenhum ponto até aqui. Vai tentar pontuar aí contra o Vasco da Gama. Foi assim também com o Bangu, né? O Bangu não tinha pontuado ainda, aí enfrentou o Vasco e acabou pontuando no campeonato. Vamos acompanhar esses jogos aí do Paulistão, do Gaúcho, enfim, dos estaduais. E amanhã a gente faz um resumão aqui, já fala aí do movimento esportivo no final de semana, com todas as informações que você merece e que você precisa saber. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se assim o nosso querido e bom Deus nos permitir, a gente volta às 18 horas com muita informação de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil.
Beijão no seu coração, abraço para vocês também, se inscreva no canal e também curta aqui o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Ele nos permitir. Tamo junto!